de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus divinos prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que és, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar as nações. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. A sétima trombeta fala que é chegada o reino de Deus, porém restam 7 taças da sua cólera, que cólera é um sentimento de justiça, que vai chegar às 7 taças do sentimento de justiça. Primeira taça, Apocalipse 16, 8. Você está entendendo, irmãos, o que vai acontecer aqui? 2. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Ou seja, a primeira taça derramada sobre toda a terra. Uma vez que é o palco da rebelião humana contra Deus. E esse juízo atinge a humanidade. Daí todos serem atingidos com úlcera maligna, ou seja, com doenças que será impossível de curar. Segunda taça, 16:3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e ele se transformou em sangue como de um morro, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Ou seja, os oceanos, eles vão se tornar cadáveres em lenta putrefação, que quer dizer podre. Ou seja, os oceanos vão se tornar podres depois que a segunda taça for derramada na terra. Todo o alimento natural do mar será destruído. Terceira taça, 16:4-7. O terceiro anjo derramou a sua taça. Então ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que é e que era, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. E tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E eu vi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e santo, são os teus juízos. Ou seja, a terceira taça da ira de Deus. Todas as fontes da terra, todos os lagos, rios, são atingidos. E ninguém em todo o comum terá o direito de beber água. As consequências do juízo são imprevisíveis. Ou seja, nunca em toda a história do planeta aconteceu tamanha destruição. Imaginemos o desespero da humanidade por um copo de água. Eles viveram sempre. Quarta taça, 16:8-9. O anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre as tais pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e o glorificaram. Ou seja, o homem sem chance nenhuma de cura. Ao ser atingido totalmente, o sol vai permitir calor suficiente para que os seres humanos queiram a vida seguinte, fazendo sentir dores agonizantes, mas não a ponto de matá-los. Isso lhes dará a chance de, pelo menos, reconhecer a autoridade de Deus sobre aqueles coadjuvantes. Mas mesmo assim, diante da tamanha agonia, sofrimento e dor, eles não se humilharam diante de Deus, pelo contrário, blasfemaram diante do nome do Senhor. Quinta taça, 16:10-11.
O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemaram contra Deus dos exércitos, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Ou seja, a quinta taça é atingido o centro do poder anticristão. A concentração do poder do anticristo é atingida de tal forma que todo o seu império se transforma em trevas. E aquelas pessoas que acreditaram no anticristo desde o começo vão ser tragadas para o lado de fogo. A sexta taça, Apocalipse 16, 12 ao 16. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e no santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granito de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Ou seja, se fala que o juízo da taça é o que há de mais terrível, pois há um terremoto em uma escala que ninguém nunca viu antes, desde a criação do ser humano. Com esse terremoto, o planeta Terra será transformado de tal forma que ocorrerão gigantescas modificações continentais. Os judeus serão os que mais sofrerão, pois haverá grande perseguição sobre eles. O Senhor Jesus disse que esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos seriam salvos. Isso, porém, não quer dizer que 3 anos e meio serão reduzidos. Indica que, se não fossem 3 anos e meio, a totalidade da raça humana seria destruída. A grande tribulação terminará quando o Senhor Jesus vier com a igreja. Porém, não se pode confundir esta vida com arrebatamento, que arrebatamento será uma vida invisível que ele ficará nas nuvens. E essa ainda vem para julgar e enviar com a igreja. Em Apocalipse 7, fala: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarem por causa dele. Assim seja. Amém.